Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal que diz a Bíblia. Tudo bem com você, com a sua família? Como está indo? Graças a Deus. Quero agradecer você por estar conosco, por ser inscrito no canal, inscrita no canal, pelos seus compartilhamentos, que eu sei que você está fazendo também, e os likes que são dados, tá bom? Os likes são muito importantes porque a plataforma entende que esse trabalho é relevante a toda a comunidade que participa, ok? Então você fortalece esse trabalho, fortalece o ministério. O compartilhamento é algo importante também, porque outras pessoas têm acesso às ministrações, às palavras e os ensinamentos que aqui são colocados. Muito bem, se você ainda não é inscrito no canal, então toque o sininho aí e vamos estar se inscrevendo para que você possa receber também as notificações de novas lives e de novos vídeos que nós vamos entrar ao vivo, ok? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos falar aqui um assunto rapidinho, porém antes vamos para a nossa vinheta. Vamos lá! Ok, estamos de volta. Que maravilha. Olha um texto interessante da palavra de Deus que eu selecionei aqui para nós meditarmos rapidamente. Está na segunda carta de João, lá no seu capítulo de número 2 e no seu versículo de número 2. João, capítulo de número 2, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, no seu versículo 2, diz assim o seguinte, o texto: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João aqui ele está falando de Jesus, obviamente, porque ele diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, obviamente. E aí ele esclarece um diferencial aqui. Qual o diferencial? É que não é somente pelos nossos próprios, ou seja, do povo judeu, daqueles que estavam ali na promessa da nação de Israel, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aí entra uma polêmica aqui, ou alguns entendimentos dúbios, quando ele fala do mundo inteiro. O que ele quer dizer? De todos os homens, de todos os moradores, de todos os seres humanos da terra, o sacrifício de Jesus, ele é para todos eles aqui? Bem, quando nós voltamos lá para João, o Evangelho de João agora, no capítulo 11, versículo 49, isto vai nos clarear o entendimento, vai trazer um entendimento a respeito do que é essa figura aqui, quando ele diz de todo mundo. Vamos olhar? Versículo 49 do capítulo 11 de João diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vós convém que morra um só homem pelo povo, que não venha perecer toda a nação, ou para que não venha perecer toda a nação. Olha só. Aí o versículo 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo. Caifás não está falando isso do raciocínio religioso dele, lógico dele. Mas a Bíblia diz assim, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ele está sendo agora um instrumento profético nas mãos de Deus. Apesar de ser Caifás, está acontecendo isso. E aí o versículo 52 diz o seguinte, e não somente pela nação de Israel, como diz também lá o próprio João, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Olha só, esses filhos de Deus que andam dispersos são esses, ou são aqueles, e são esses que João está falando aqui no capítulo 2, versículo 2, no seu final, que fala, os próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. São esses do mundo inteiro que estão dispersos, são os filhos de Deus, são os eleitos, são os predestinados, são aqueles que de antemão, no período ainda que nada havia sido criado, Deus já escolheu, Deus predestinou. A pergunta fundamental é a seguinte, que eu sei, indo direto ao assunto, de muitas pessoas que fazem a seguinte pergunta:
Por que é que Deus fez dessa forma como fez? Por que é que Deus escolheu a uns? Por que é que Deus predestinou alguns para vasos de honra e outros para vasos de desonra? Eu não tenho a resposta. Não sabemos o porquê Deus fez da forma como fez. Agora, o que nós sabemos é que Deus fez assim. Ele faz assim porque ele é soberano. Não tem uma outra explicação a ser dada. Qualquer outra explicação é uma teologia intuitiva, é uma teologia humanista, é uma teologia egocêntrica, é uma teologia do achômetro, é uma teologia da Disneylândia. A teologia bíblica nos ensina que Deus é soberano, que nós não somos aqueles que podemos questionar a Deus, que nós não temos como entrar na mente de Deus, mas que a Bíblia nos mostra que é exatamente isso que aconteceu e que acontece. Deus, antes que tudo fosse criado, ele já predestinou aqueles que haveriam de herdar a salvação. E o nome foi escrito no livro da vida naquele momento. Não quando a pessoa, em algum local chamado igreja, que um local religioso, um espaço consagrado, ou em algum momento que alguém prega a palavra para alguém e ela se decide por Cristo, naquele momento o seu nome é escrito no livro da vida. Não. O nome escrito no livro da vida, ele é escrito ainda na eternidade. Foi escrito na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Continue conosco. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar e estarmos juntos. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cláudio Rosa. Deus te abençoe.